Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 17 de novembro, dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Isabel da Hungria. Isabel, que era filha do rei André II da Hungria e que ainda muito jovem foi dada em casamento. E desse casamento lhe nasceram 3 filhos. Assim que ela ficou viúva, ela deixou de lado todos os títulos de nobreza que tinha, fundou um hospital e ela mesma foi cuidar ali daquele hospital, daqueles doentes que ali chegavam, sendo realmente sinal da presença de Deus na vida daquelas pessoas. Ela que dedicou toda a sua vida à oração, à meditação da palavra, né? E no seu casamento e na sua viuvez, foi uma discípula de Cristo. Pedimos então hoje a intercessão de Santa Isabel da Hungria sobre nós, sobre nossas famílias. E, para melhor aproveitarmos esse nosso momento de oração, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, pedindo a ação e a unção de Deus Todo-Poderoso sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos traz na sua liturgia a Palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje está lá em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Ouçamos então atentamente, com piedade, com devoção, essa palavra do Senhor para nós, que é luz, fortaleza e alimento para a nossa vida cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali.
Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos neste Santo Evangelho de hoje a narrativa de Jesus que vai hospedar-se na casa de um pecador, de um cobrador de impostos ou de um publicano. Era assim que os cobradores de impostos eram tratados, como pecadores. Quem eram esses homens? Eram gente do povo de Israel, que fazia parte do povo escolhido, mas que num determinado momento se colocaram a serviço do Império Romano na função de cobradores de impostos. Se transformaram em funcionários do governo e eram pessoas que enriqueciam sempre mais. Por quê? Porque tinham a liberdade de cobrar, além dos impostos exigidos por Roma, aquilo que eles quisessem. Então, os lucros desses homens era da maneira que eles queriam. O povo já era indignado por ter de pagar como escravos impostos ao império estrangeiro. E ficavam ainda mais indignados ao saber que o salário daqueles cobradores de impostos era tudo o que eles podiam tirar a mais, além dos impostos que já cobravam. Por isso os cobradores de impostos, ou os publicanos, chamados pecadores públicos, eram ricos, enquanto a maioria do povo era pobre e muitos passavam necessidades. Por isso, os publicanos eram odiados pelo povo, eram tratados como traidores. No texto do Evangelho de hoje, nós vemos Zaqueu. Zaqueu quer ver Jesus. Quer ver Jesus. Primeiro, a sua vontade, o seu desejo é vê-lo fisicamente, como um curioso. Quem sabe o seu coração já ardia pelo desejo de uma mudança de vida, mas ele sobe naquela árvore como um curioso, para ver quem é Jesus. E ali, antes mesmo que ele visse Jesus, Jesus já o tinha visto. E por isso Jesus diz: Zaqueu, vou comer na sua casa hoje. Naquele momento o coração de Zaqueu se abre. E aí ele não quer mais só ver Jesus fisicamente. Ele quer vê-lo profundamente. Quer fazer experiência dele. Ele, Zaqueu, rejeitado pelo seu próprio povo por causa do seu pecado, por fazer o serviço do governo, agora se vê acolhido pelo Mestre. Ele, que deveria acolher como se propôs em sua casa, na verdade estava sendo acolhido por Jesus. E ali se dá a conversão de Zaqueu. Se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais.
metade dos meus bens vou dar para os pobres. Como quem diz, já é deles, porque eu tirei deles. Estou rico porque tirei deles além do que precisava. Então vou devolver aos pobres. E se defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. E aí Jesus diz àquele homem, a salvação entrou nessa casa. Entrou na tua casa. Meu irmão, minha irmã, o que nós aprendemos com isso? Primeiro, que para Deus não tem caso perdido. Desde que a pessoa abra o coração e deseje ver Jesus e vê-lo profundamente. Vê-lo deixando a sua alma ser transformada. Não vê-lo apenas como um curioso. Como na Bíblia nós vemos tantos querendo ver Jesus apenas por curiosidade. Herodes era um deles, que queria ver Jesus como um palhaço no picadeiro ou como um mágico num circo. Mas vê-lo profundamente. Foi o que Zaqueu foi capaz de vê-lo com a alma. E quando alguém vê Jesus com a alma, sua vida muda, sua vida se transforma, seu comportamento se transforma, sua maneira de ver o mundo se transforma e passa a ser uma pessoa melhor. Oxalá tenhamos a iniciativa de Zaqueu, de mudar de vida, de ver Jesus profundamente, com os olhos mais interiores e deixar-se transformar por Ele. Que Jesus nos ajude então. E Nossa Senhora e Santa Isabel da Hungria, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.